e um bebê nasce, rodeado de carinho e atenção. Só que existe algo muito errado com esse bebê, pois ele chega à adolescência em apenas 5 anos e pode se tornar um dos mais temíveis assassinos que a humanidade já viu. Me acompanhe hoje no resumo de Morgan. A história começa num cenário de ficção científica, onde um grupo de cientistas, trabalhando para uma empresa privada, está em busca de criar seres que não são exatamente humanos, mas têm emoções parecidas e, de quebra, mentes e habilidades de cura muito além dos humanos comuns. Eles estão metidos em experimentos constantes, mas como você pode imaginar, isso não é nada fácil. Então, decidem usar uma estrutura híbrida que envolve modificar o DNA e até mexer nas moléculas. Primeiro, os cientistas pegam o DNA humano e misturam com uma série de estruturas híbridas de animais, garantindo tudo, desde inteligência até uma força sobre-humana. Depois de meses de trabalho duro, eles conseguem criar um pequeno sujeito de teste, mas as coisas não saem como esperado. Mas os cientistas não desistem, continuam trabalhando e, meses depois, conseguem criar um terceiro sujeito de teste. E aí vem a surpresa. Esse terceiro ser nasce perfeito, sem defeitos, como uma criança humana. Mas a realidade é outra, né? Eles sabem que essa criança é um híbrido com habilidades humanas e muito mais. Essa criança, que eles chamam de Morgan, é um híbrido com DNA humano, o que faz com que ela pense e haja como um ser humano normal. Mas, ao mesmo tempo, sua mente é muito mais rápida e suas habilidades de cura são de outro nível, superando até mesmo o Wolverine. Os cientistas estão nas nuvens com a criação e decidem criar Morgan com carinho, acreditando que ela pode fazer grandes contribuições para a humanidade. Eles nem imaginam que, no futuro, essa criação vai se tornar um verdadeiro pesadelo. Entre os cientistas, a doutora Amy é a mais próxima de Morgan, sempre a tratando com muito carinho. Um dia, como de costume, Amy leva Morgan para uma caminhada na floresta. Morgan tem uma regra: ela não pode sair da área da floresta, já que nunca esteve entre pessoas comuns. Enquanto caminham, Morgan vê um cervo gravemente ferido no chão. O animal havia sido atacado por um caçador e fugiu para se esconder ali. Sem pensar duas vezes, Morgan se aproxima do cervo e começa a tocá-lo, parecendo sentir a dor do animal. Mas aí, do nada, ela agarra o cervo pela garganta e quebra seu pescoço, matando-o instantaneamente. Amy fica em choque total, porque Morgan não foi programada para matar ou ferir ninguém. Esse comportamento não estava nos planos. Amy corre para contar o que aconteceu aos outros cientistas. Todos ficam super tensos e começam a reexaminar os programas. Eles percebem que algo muito sério precisa ser feito, já que Morgan pode se tornar perigosa. Como trabalham para uma empresa privada, precisam reportar tudo aos chefes. Com o comportamento de Morgan mudando, eles decidem colocá-la em outro quarto. Vale lembrar que Morgan só tem 5 anos, mas seu crescimento é super acelerado e ela não gosta nadinha de ficar presa num quarto pequeno, já que sempre esteve em espaços abertos. Quando os cientistas perguntam a Morgan sobre o que ela sente, ela deixa claro que quer ser livre e viver em um espaço aberto. Os cientistas ficam sem saber o que fazer, já que Morgan pode ser uma ameaça a qualquer momento. Para tentar entender melhor, eles enviam um investigador para conversar com ela. No começo, Morgan responde de forma normal, mas a frustração de estar presa começa a crescer, e ela só pensa em sair dali de qualquer jeito. E de repente, Morgan ataca o investigador, causando um ferimento grave no olho dele, que precisa ser levado ao hospital. Quando os chefes da empresa ficam sabendo do que aconteceu, decidem mandar a doutora Lynn, uma oficial de alto escalão, para investigar a fundo o que está rolando. A doutora Lynn é conhecida por resolver casos cabeludos e, ao chegar, ela logo percebe que os cientistas estão muito apegados a Morgan, tratando-a como se fosse da família e escondendo seus defeitos. Isso irrita a doutora Lynn, que acha que manter esse vínculo emocional com Morgan é um grande erro. Ela até conversa com o investigador ferido, que insiste que Morgan não teve culpa, mas sim ele, por tê-la provocado. A doutora Lynn percebe que o pessoal ali está disposto a proteger Morgan a qualquer custo, o que só a deixa mais furiosa. Para ir mais a fundo, a doutora Lynn decide enviar um psicólogo, o Dr. Allen, para avaliar o estado mental de Morgan e ver se ela é estável ou não. Os outros cientistas avisam ao Dr. Allen que ele deve falar com Morgan de trás de um espelho por segurança. Mas ele, confiante demais, ignora o conselho e resolve entrar na sala para fazer a entrevista cara a cara. Começa a fazer uma série de perguntas psicológicas e Morgan responde de maneira tranquila, até pedindo desculpas pelo que fez e prometendo que vai melhorar.
Mas o Dr. Allen, que é um psicólogo experiente, não se deixa enganar tão fácil. Ele começa a fazer perguntas mais provocativas, aquelas que deixariam qualquer pessoa irritada. E Morgan começa a ficar visivelmente abalada. Ele chega a dizer que se ela não provar seu valor, os criadores dela vão queimá-la viva, sugerindo que sua existência pode ser encerrada. Isso mexe profundamente com Morgan, que começa a chorar. O objetivo do Dr. Allen era provocar Morgan para que ela mostrasse sua verdadeira natureza, e ele consegue. De repente, Morgan se lança sobre ele, atacando-o e tentando morder seu pescoço. Por pouco, ela não mata o psicólogo. Após o ataque, o Dr. Allen fica inconsciente, e os cientistas, incluindo Amy e John, ficam apavorados ao ver Morgan nesse estado. A doutora Lynn, ao ser informada da situação, não perde tempo e ordena que Morgan seja eliminada imediatamente. Ela é considerada um experimento fracassado e uma ameaça potencial para os humanos. Os cientistas, com o coração apertado, colocam Morgan em uma maca e a preparam para o procedimento. Nenhum deles quer matar Morgan, já que ela é como uma filha para eles, mas as ordens da empresa são claras. No entanto, o Dr. Darren, um dos cientistas, se recusa a aceitar essa decisão. Ele enfrenta a Dra. Lynn e afirma que não vai permitir que Morgan seja morta, já que ele a vê como sua filha e fará de tudo para protegê-la. A discussão esquenta e os dois acabam brigando fisicamente. Durante essa confusão, os outros cientistas se unem, conseguem conter a Dra. Lynn e a trancam na mesma câmara onde Morgan estava. Decididos a salvar Morgan, Amy e os outros cientistas planejam fugir com ela, assumindo a responsabilidade de mantê-la segura. Morgan, agora livre, começa a gritar, implorando para que a deixem viver sua vida. Comovido, o Dr. Darren a liberta e tenta acalmá-la, mas o tiro sai pela culatra. Assim que Morgan abre os olhos, ela ataca Darren brutalmente, matando-o no processo. O comportamento de Morgan muda drasticamente. Ela começa a atacar os próprios criadores, aqueles que sempre cuidaram dela com tanto carinho, e a partir desse momento, ela não vê mais ninguém como amigo. Morgan está totalmente fora de controle. Ela mata qualquer um que cruze seu caminho, incluindo o Dr. John e outros membros seniores da equipe. O que começou como um experimento promissor agora se torna uma tragédia, com Morgan eliminando aqueles que a trataram como filha. No entanto, ela poupa Amy, a única que ainda considera como amiga e com quem passou a maior parte do tempo. Morgan entrega uma arma para Amy e a toca carinhosamente, como se estivesse se despedindo. Amy, em estado de choque, não sabe o que fazer ao ver todos os seus colegas mortos. A luta é intensa, mas Lynn não é páreo para Morgan. Embora Lynn seja ágil e tenha habilidades de combate, Morgan não é humana. Ela é uma criação híbrida, feita de nanomateriais e equipada com habilidades muito além das humanas. Lynn luta o quanto pode, mas Morgan a ataca com tanta força que acaba cravando uma adaga nas costas da Dra. Lynn. Lynn parece estar à beira da morte, mas Morgan decide deixá-la para trás e fugir com Amy. No entanto, Lynn não está totalmente fora de combate. Ela se levanta e, em um ataque surpresa, começa a lutar contra Morgan de novo. Lynn sabe que a fraqueza de Morgan é a água. Aproveitando essa brecha, Lynn arrasta Morgan para dentro do lago e começa a afogá-la. Amy assiste tudo de longe, sem saber o que fazer, até que finalmente Lynn consegue afogar Morgan, completando sua missão. Após afogar Morgan, a Dra. Lynn emerge do lago, mas sem qualquer emoção no rosto. Algo parece estranho. Ela rapidamente aponta sua arma para Amy, que observa a cena em estado de choque. Lynn recebeu ordens dos superiores para eliminar todos os envolvidos no projeto, garantindo que nada sobre ele viesse à tona. Sem hesitar, Lynn atira em Amy e depois elimina seu próprio colega que tinha ido ajudá-la. O motivo para isso fica claro. Os líderes da empresa privada não queriam que o governo descobrisse o projeto ilegal de criação de híbridos humanos. A empresa estava desenvolvendo esses híbridos secretamente, desafiando as restrições governamentais sobre experimentação humana. E então, a revelação bombástica. Lynn não era uma humana comum, mas também um híbrido, como Morgan, com habilidades superiores. Porém, ao contrário de Morgan, Lynn não tinha emoções e seguia ordens sem questionar. Com a missão cumprida, a empresa decide encerrar permanentemente o projeto de Morgan e investir na criação de um exército de híbridos como Lynn, que seriam usados para fins militares e de pesquisa, sem que ninguém suspeitasse de nada. Assim, com esse final sombrio e repleto de conspirações, a história termina mostrando que, no fim das contas, a humanidade pode ser tanto a criadora quanto a destruidora de suas próprias desgraças.
É triste ver o homem buscando meios para se autodestruir. Bem, também não é fácil ver alienígenas espalhando 100 mil ovos para tentar o mesmo. Ah, não viu esse? Tá aí do lado. O que tá esperando? Vai lá!